uma conversa que sempre rola e uma dúvida que muitas mulheres gestantes e até não gestantes têm é: doutora, até quando eu posso esperar o meu bebê querer nascer, né? Então a gente tem algumas idades gestacionais que são chave, né, ao longo da gravidez. Então, a partir de 20 a 22 semanas de idade gestacional, a gente considera que o bebê ele tem chances, né, potenciais de sobreviver fora da barriga. Então, não se trata mais de um aborto. Aí a gente entra então em outro conceito que é o da chamada viabilidade fetal, que é aquela idade gestacional na qual mais que 50% dos bebês que nascem a partir daquela idade, eles sobrevivem. E essa viabilidade, ela depende muito das condições de cuidados de UTI neonatal, principalmente. Em alguns hospitais ao redor do mundo, essa idade gestacional está em torno de 22 a 23 semanas. A média do Brasil em torno de 27 a 29 semanas. E dependendo, né, do hospital, mesmo aqui no Brasil, a gente tem hospitais, tem UTIs neonatal com uma taxa de viabilidade, uma idade gestacional de viabilidade fetal até abaixo disso, em torno de 24, 23 semanas, dependendo do hospital, da região do país, óbvio. A partir da viabilidade fetal, né, 50% dos nenéns têm chance, né, de sobreviver. A idade gestacional em que mais de 50% dos bebês sobrevivem, né, melhor dizendo. E a partir daí é considerado, né, uma prematuridade extrema. A partir de 34 semanas de idade gestacional, a gente chama de prematuridade tardia. Ou seja, né, a partir de 34 semanas de idade gestacional, caso você tenha uma ruptura prematura de membranas, caso você tenha um trabalho de parto prematuro, a gente não tem mais que tomar medidas para impedir que esse trabalho de parto ou parto aconteça. O neném vai estar pronto, né, de verdade para nascer, o que a gente chama de gestação de termo, a partir de 37 semanas de idade gestacional. E, idealmente, os nenéns deveriam nascer a partir daí. Logo nesse termo precoce, ou seja, entre 37 até 38 semanas, 38 e um pouquinho, é o que a gente chama de termo precoce, ou seja, o neném já está pronto para nascer, mas ainda tem um certo grau, né, de um certo percentual de bebês que nasce e fica com ainda algum tipo de desconforto respiratório, às vezes pode precisar de cuidados, né, intensivos nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida, para ajudar nesse processo de adaptação ao nascimento. E depois disso, né, a próxima idade gestacional limite são as 40 semanas, que é o que a gente considera de termo completo, vamos dizer assim. E a gravidez normal, ela pode ir até 42 semanas. Entre 40 e 42 semanas, a gente chama de pós-data ou pós-datismo. E além das 42 semanas, a gente chama de pós-termo. Pensando nesses critérios todos, né, a principal coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa ter certeza dessa idade gestacional. E hoje em dia, o melhor parâmetro, né, considerando vários estudos publicados, vários guidelines ao redor do mundo, de ter certeza da idade gestacional, é uma ultrassonografia realizada no começo da gravidez. E especialmente entre 8, 9 semanas e 12 semanas, né, no morfológico de primeiro trimestre. Então, se você tem uma ultrassonografia realizada nessa época, esse é o melhor parâmetro para a datação da idade gestacional, né? Também conferida com a data da última menstruação, com um certo predomínio, né, de acurácia para a ultrassonografia. Então, o primeiro passo para a gente definir a idade gestacional, ter uma datação correta, e a partir daí a gente vai pensar até quando que essa gravidez vai. Gravidezes de alto risco, por qualquer motivo que seja, gravidezes gemelares, elas têm outro tipo de raciocínio, né? Cada particularidade, cada patologia que leve a um risco aumentado, ou gemelaridade dependendo da placentação, se são uma placenta, se são duas placentas, se os nenéns estão na mesma bolsa, se estão em bolsas diferentes, isso vai diferenciar a conduta. Então a gente vai falar aqui, né, principalmente de até quando vai a gravidez, para uma gravidez única e sem complicações outras. Então a gente tem aí 37 semanas, que é quando o neném deixa de ser prematuro, 40 semanas, que seria, né, a continha da data provável do parto,
né, contada ou pela data da menstruação ou pela primeira ultrassom preferencialmente, e 42 semanas que seria o pós-termo, né? A partir daí seria o considerado pós-termo. Então, até quando que dá pra gente esperar o trabalho de parto acontecer sozinho? Essa decisão, essas recomendações, elas são baseadas em gráficos, né, de estudos de gravidezes, né, ao longo do tempo, né, e dos partos que aconteceram em determinadas idades gestacionais e da taxa de mortalidade, né, desses nenéns, dependendo da idade gestacional com que eles nasceram. Então, a gente tem esse gráfico que vai aparecer aqui do lado, que ele tem uma forma de U. Então, logo no comecinho, são os nenéns muito pequenininhos, os muito prematurinhos, que tem uma taxa de mortalidade altíssima. A parte mais baixa do gráfico, né, são os prematuros, né, extremos, os prematuros, o termo e o termo completo, o full term. E no final do gráfico, a gente observa uma subida de novo da taxa de mortalidade. Ou seja, pensando em gravidezes de termo, ou seja, naquelas em que os nenéns já estão prontos para nascer, né, a gente teria uma menor taxa de mortalidade, menor taxa de morbidade, internação em UTI, infecção neonatal e complicações outras para o bebê, né, entre 39, 40, 41 semanas no máximo. A partir de 40 semanas, essa taxa de mortalidade e morbidade começa a subir. E no final, né, além das 42 semanas, a linha faz quase que o risco de mortalidade faz quase que uma linha, né, vertical, porque esse risco vai aumentando muito. Isso é o que dá pra gente, né, uma certa segurança para afirmar que a melhor idade gestacional para o neném nascer seria entre 39 e 41 semanas de idade gestacional. Ah, doutora, mas eu quero esperar, eu quero que meu trabalho de parto aconteça sozinho, eu posso esperar mais? Daí a gente vai ter que sempre pesar os riscos e benefícios, né, do esperar mais, do quão disposta a arriscar. Vou trazer uns números para vocês agora, né? E os riscos são só para o neném? Não, os riscos são para o neném, né, e para a mãe. Então, esperar, né, além do período do termo, pensando em risco neonatal, então para o risco para os nenéns, para os recém-nascidos, a gente tem mais risco de morte fetal intraútero, de feto grande para a idade gestacional, de insuficiência placentária, de infecção intrauterina. Ao nascer, de modo geral, esses nenéns têm um peso, né, maior do que o habitual, então são nenéns que geralmente pesam mais de 4,5 kg. Então isso aumenta a chance de hipoglicemia, hipocalcemia, necessita que eles façam controle de glicose, né, nos primeiros dias de vida. Pensando no parto vaginal, né, esses nenéns maiores estão, para o nascimento, eles têm maior risco de trabalho de parto prolongado, desproporção feto-materna, porque eles são nenéns maiores, risco de lesão braquial ou de plexo por conta desse crescimento fetal aumentado, e a síndrome da pós-maturidade, que são algumas alterações anatômicas, morfológicas que a gente observa, né, ao nascimento desses nenéns. E para a mãe, qual que é o problema, né? Quanto maior o tempo, né, de gestação, vamos dizer assim, né, a gente vai aumentando a chance de precisar induzir um trabalho de parto, de ter algum tipo de distócia, ou seja, esse trabalho de parto não evoluir espontaneamente e precisar de intervenções. Tem um risco aumentado, né, de dano perineal. Tem um risco aumentado de evolução para necessidade de parto cesariano, de parto operatório, risco aumentado de endometrite, que é a infecção do útero, de hemorragia e até mesmo de doença tromboembólica. Então, quando a gente estiver, né, pensando em prolongar a gravidez, além das 41, 42 semanas, a gente tem que estar de olho em todos esses riscos. Tem um outro gráfico que vai aparecer aqui agora para vocês verem, que é um gráfico combinado, né? Tem a estimativa de natimorto, ou seja, de nenéns que acabam evoluindo, né, em óbito fetal intrauterino por idade gestacional, e a estimativa de mortalidade, né, também por idade gestacional. Então, o primeiro gráfico, que é esse gráfico que é letra A, né, ele vai mostrando que essa taxa, né, de natimortos não explicados ou em geral, né, ela vai se mantendo baixinha, né, em torno de 0,2, menos de 0,2, 0,1, até 0,3 mais ou menos por 1.000
gestações até umas 39, 40 semanas, e a partir daí a linha também, né, dá uma subida, mostrando o risco de óbito fetal intrauterino no período de pós-data. O outro gráfico é muito parecido também, e ele mostra a mortalidade para cada 1.000 gravidezes, mortalidade fetal intrauterina para cada 1.000 gravidezes em andamento, né, de acordo com a idade gestacional também. Então você vai vendo que esses números são bem baixinhos, né, ao longo da gestação inteira, e a partir de 40 semanas esses números começam a subir. O risco, né, de morte perinatal, ou seja, de morte para cada 1.000, né, nascimentos ao longo da idade gestacional, mostra um gráfico, né, semelhante àquele outro anterior. Aqui a gente só tem as gravidezes de termo em diante. Então, o nadir do gráfico, ou seja, a menor taxa de mortalidade, beirando aí entre 38 e 40 semanas, e a partir de 40 semanas essa linha começa a fazer uma curva ascendente, seria esse gráfico C. E para as mulheres nulíparas, ou seja, para aquelas mamães de primeira viagem, a curva é um pouco acima da curva das mulheres que já tiveram outras gestações anteriores. Então, até quando esperar? Até quando induzir o parto? Até quando esperar o trabalho de parto acontecer sozinho ou induzir o parto? É muito importante que você discuta todas essas questões com o seu obstetra, alinhar as expectativas, alinhar as possibilidades dentro da sua gravidez, se está tendo alguma complicação ou não, e tomar uma decisão consciente para você, para o seu bebê, para sua família. Doutora, agora você me assustou, esses números estão, esses gráficos me deram uma assustada, eu quero fazer o parto antes, eu posso fazer o parto antes? Hoje a legislação brasileira permite que a mulher faça um parto agendado, né, que ela faça uma cesariana, uma indução de parto, enfim, eletiva, a partir de 39 semanas, e a gente já tem estudos na literatura, né, em que eles compararam a indução eletiva de parto, do parto com 39 semanas, ou a conduta expectante, ou seja, esperar o desenvolvimento espontâneo do trabalho de parto até 41 ou 42 semanas. Tem 2 trabalhos diferentes, depois eu deixo esses trabalhos nas referências, na descrição do artigo. E o que eles observaram, né? Que comparando as pacientes que internaram para induzir o parto de modo eletivo com 39 semanas, com aquelas que ficaram em conduta expectante, aguardando o trabalho de parto até 41 ou 42 semanas, né, dependendo do trabalho, a taxa de sucesso de parto normal não foi menor nas que induziram, a taxa de necessidade de conversão para parto cesariana, inclusive, foi menor naquelas que induziram o parto com 39 do que naquelas que ficaram esperando, né, eletivamente um trabalho de parto sozinho, e não teve diferença nos níveis de complicação neonatal, de internação neonatal em UTI ou de desfechos adversos maternos. Então, não é uma coisa que a gente indica de rotina, mas que é uma coisa que na literatura já está começando a ser desenhada e é uma opção a se colocar na mesa, né? Então, até quando que a gravidez vai? Depende de se é o primeiro neném, de se é só um neném ou se tem mais de um neném na bolsa, se a gravidez está indo tudo direitinho, se tem alguma complicação, e tudo depende, né, de como que você se sente em relação a tudo isso. Então, para as gravidezes que estão evoluindo tranquilamente, a gente pode esperar com segurança até 40, 41 semanas. E para aquelas que estão evoluindo com algum tipo de complicação, a gente vai aguardar aí no máximo até 40 semanas, porque para as gravidezes de alto risco, passar das 40 semanas é assumir um risco ainda maior, então isso a gente não recomenda. Então, espero ter ajudado, que tenha tirado um pouquinho das dúvidas de vocês. Vou deixar os links para esses trabalhos que eu citei na descrição do artigo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.